Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. O meu nome é Camila Brito. Decreto do dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou a fonte do amor divino que atua. Esta fonte de amor da qual procedemos não tem limite em sua vontade de expressar e atuar em nós e através de nós. Se estamos preparados e desejosos de expressar o que é positivo, ou seja, a sua divina vontade. Temos que retornar permanentemente em nossos corações ao mundo interno, mundo do Pai e Mãe, para satisfazermos-nos na lembrança do passado que não é outra coisa que o desejo do Eu sou a expressão consciente em cada homem. No livro O Despertar de uma Nova Consciência, do escritor Eckhart Tolle, ele diz: a atitude reativa e o rancor. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como a raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira, torna-se mais carregado energeticamente. A reclamação então se transforma numa atividade reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir para que possam se sentir irritadas ou perturbadas. E nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isso é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso. É o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, enquanto os outros funcionam como uma droga. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra, e é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. Um rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado, algumas vezes distante, que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo que reconta a história na cabeça ou em voz alta, do que alguém me fez ou do que alguém nos fez. Esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida. Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e os sentimentos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento, ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou nosso comportamento em relação a essa pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores, se existe alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, um inimigo. Caso você esteja nessa situação, tome consciência do rancor tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional. Ou seja, conscientize-se dos pensamentos que mantêm a continuidade desse sentimento negativo e sinta a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural quando entendemos que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. Compreender é libertar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata em essência de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana. O passado tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. E o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. Estar certo e tornar o outro errado. Queixar-se.
Assim como encontrar erros nos outros ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite e de separação característicos do ego e do qual ele depende para sobreviver. Mas todas essas ações também o reforçam de outra maneira, dando-lhe uma sensação de superioridade que o faz se expandir. Talvez não fique claro de imediato de que modo as queixas, por exemplo, sobre o trânsito, políticos, cobiça, incompetência, colegas de trabalho ou cônjuge, podem nos proporcionar esse sentimento de superioridade. E há uma explicação para isso. Quando nos queixamos, subentende-se que estamos certos, enquanto a pessoa ou a situação da qual reclamamos ou à qual reagimos está errada. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Isso o identifica com uma posição mental, uma perspectiva, uma opinião, um julgamento, uma história. Obviamente, para termos razão, é necessário que alguém esteja errado. Assim, o ego adora apontar a falha para que possa mostrar que está certo. Em outras palavras, precisamos fazer com que os outros estejam equivocados para nos sentir mais fortes do que somos. Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada por meio de queixas e de algum tipo de reação. Atitudes que sempre deixam subentendida a ideia: isso não deveria estar acontecendo. Estarmos certos nos coloca numa posição de superioridade moral imaginada em relação à pessoa ou à situação que está sendo julgada. E esse sentimento de superioridade, que o ego adora, é por meio do qual se destaca. Em defesa de uma ilusão. Vamos considerar os fatos que são inquestionáveis. Por exemplo, se você disser, a luz se desloca mais rápido do que o som, e alguém afirmar o contrário, é óbvio que você está certo e a pessoa está errada. A simples observação de que o raio precede o trovão confirma isso. Portanto, você não apenas está certo, como sabe que tem razão. Será que o ego está envolvido nisso? Talvez, mas não necessariamente. Se você está apenas afirmando algo que sabe estar correto, não há participação do ego, porque não há identificação. Identificação com o quê? Com a mente e com uma posição mental. Porém, essa identificação pode se insinuar com a maior facilidade se você se surpreender dizendo: acredita em mim, eu sei, ou por que você nunca acredita em mim? É porque o ego já se pronunciou. Ele se esconde na palavra mim, uma simples afirmação. A luz é mais rápida do que o som. Embora verdadeira, agora está a serviço da ilusão do ego. Ela foi contaminada com um falso sentimento de eu, tornando-se personalizada, convertida numa posição mental. O eu sente-se inferiorizado ou ofendido porque alguém não acredita no que ele disse. O ego leva tudo para o lado pessoal. Surge a emoção, assim como a atitude defensiva, talvez até a agressão. Estamos defendendo a verdade? Não. A verdade nunca precisa de defesa. Nem a luz, nem o som se importam com o que eu, você ou qualquer outra pessoa pense. Estamos protegendo a nós mesmos ou a ilusão de nós mesmos, o substituto produzido pela mente. Seria ainda mais apropriado dizer que a ilusão está resguardando a si mesma. Se até o terreno simples e direto dos fatos está sujeito à distorção e à ilusão egóica, o que dizer do menos tangível como das opiniões, pontos de vista e julgamentos? Todos eles formas de pensamento que podem facilmente adquirir um sentimento de eu. Todo o ego confunde opiniões e pontos de vista com fatos. Além disso, nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre o acontecimento e sua reação a ele. O ego é sempre um mestre da percepção seletiva e da interpretação distorcida. Apenas por meio da consciência
e não do pensamento, somos capazes de diferenciar entre o fato e opinião. Somente por intermédio da consciência, uma pessoa consegue ver o seguinte: esta é uma situação e aqui está a raiva que sinto dela. Depois, compreende que existem outras formas de abordar aquelas circunstâncias e maneiras diferentes de entendê-la e lidar com ela. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. Vamos repetir o decreto deste dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou a fonte do amor divino que atua. Eu sou a expressão consciente em cada homem. Olá, muito obrigada pela sua atenção. Estamos concluindo mais um vídeo. Que a presença de Deus Eu Sou continue se manifestando na sua vida, te iluminando e te abençoando. Gratidão. Bom dia.